Vamos lá. O que temos para hoje? Uma revisão da prova. Hoje é dia 11, né? Isso, 11/7. Nós temos uma revisão da prova e depois eu vou passar para vocês a nota de cada um. Essa nota eu vou passar individualmente. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou digitar bonitinho e mandar no grupo assim que eu acabar aqui também. Eu vou pedir para que cada um me mande nome, turma e e-mail lá no WhatsApp, que aí eu vou passar a nota para vocês, ok? Eu vou digitar lá bonitinho e vou mandar para vocês. Mas anotem aí, quem tiver já como anotar para não esquecer, para me mandar por WhatsApp o nome, a turma e o e-mail só. E aí eu passo a nota certinho da prova. E na próxima semana, a gente fecha a disciplina e eu abro a recuperação. Vamos lá fazer uma revisão rapidinho, então? Vocês tiveram alguma dificuldade com a prova? Acham que fugiu muito do que a gente viu na sala? Conseguiram se localizar com o material para fazer a prova? Vamos lá, eu espero que sim, então, hein? Obrigada, Amanda. Vamos lá revisar nossa questão, nossa prova? Nossa primeira questão era uma questão falando sobre variedade linguística. Foi, acho, nossa primeira aula, né? A gente falou um pouquinho sobre variedade linguística, o que era, quais eram os tipos de variedade e qual delas se adaptava de acordo com o contexto ou a situação onde a gente está inserido, onde a pessoa está inserida. Como que esse processo se dá através da comunicação? E a única alternativa que valia ali era a variação linguística situacional, que é a variação linguística que depende de um contexto da comunicação ali, do processo comunicativo para a gente entender, para fazer um sentido. Então, era a variação linguística situacional. Segunda questão. Tem como eu abrir a prova para vocês aqui, será? E segunda questão. É uma questão falando sobre a parte estrutural da frase que está ali justamente para anteceder o substantivo, que vai determinar aquele substantivo, vai estar ali particularizando ele. Qual que é a questão na morfologia que trabalha justamente isso? O artigo. É o artigo que antecede substantivos para falar se ele é substantivo feminino, se é masculino, se é singular, se é plural, se ele é definido, se ele é indefinido. Terceira questão. De acordo com a posição da sílaba tônica, qual palavra que se encaixava na classificação de paroxítona? Como que a gente descobre a sílaba tônica? Quando a gente chama a palavra, quando a gente canta ela, né? Então, quando a gente canta urubu, a sílaba tônica fica na última. Então, é uma palavra oxítona. Quando a gente grita troféu, também na última. Véspera, a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. Parábola, a mesma coisa. A única palavra que se encaixava nessa questão de estar na paroxítona, contando sempre de trás para frente, entre as três, seria a segunda, né? A penúltima é amigo. Quando a gente canta a palavra amigo, amigo, a sílaba tônica, que a gente fala por um maior tempo, com maior intensidade, é o mi, a sílabazinha do meio. Então, era a última. Questão 4. Qual que é a pontuação que a gente utiliza para marcar uma suspensão na frase? Quando a gente quer deixar uma ideia meio vaga, quando a gente não quer continuar um pensamento. E, na maioria das vezes, é utilizado de uma maneira
numa forma, numa natureza emocional. É interrogação? Não. Interrogação a gente utiliza nas questões de perguntas diretas. Exclamação, quando a gente está tendo também elementos de natureza emocional, mas que denotem espanto, susto, curiosidade. Reticências é justamente a pontuação que a gente deixa vaga ali, deixando uma questão mais aberta, suspendendo uma frase. Ponto final, a gente viu, usa em abreviatura, usa para separar períodos, usa no final de frase, e aspas é quando a gente quer destacar alguma particularidade. Então, a única resposta que se encaixava era reticência. Questão 5. Provavelmente uma galerinha errou bastante essa. Quando a gente fala sobre o senão junto, eu dei um macete. Se vocês olhassem só o macete, vocês matariam essa questão. Toda vez que a gente utiliza o senão junto, ele vem justamente depois de uma vírgula. Qual que é a única palavra que o senão vem depois? Qual que é a única frase que o senão vem depois da vírgula? Na alternativa D. Alguém abriu uma caixinha aí? Alguém quer fazer uma pergunta? Continuando. Questão 6. Para mim, era a questão mais fácil da prova. A 6 e a 9, ou a 6 e a 10, se eu não me engano, eram as mais fáceis. A questão 6 pedia a questão de sentido figurado ou sentido literal, denotação e conotação que nós vimos. Essa questão é uma questão que eu trabalhei com vocês em sala. Justamente a questão que a gente trabalhou em sala de aula. Por quê? Quando a gente tem uma palavra no sentido figurado, uma expressão no sentido figurado, ela não quer dizer propriamente o que ela está expondo, o que ela está falando ali. Na frase, ele foi muito doce e atencioso comigo. Ele foi literalmente uma pessoa doce? A gente conseguiu mordê-la para saber se ela era doce? Não. Esse doce está dando a ideia de que a pessoa foi uma pessoa gentil, uma pessoa amorosa. O sentido dessa frase é justamente o sentido figurado. A gente, peraí, um minutinho, tá? A criança tem colo dormindo na mão. As outras frases não têm isso. No caminho de casa, encontramos um filhote de gato, não conseguimos atendimento no banco, o funcionário estava muito confuso com os dados, os postilhos estão com preços exorbitantes. Eu já tive essa questão em uma prova e marcaram a última questão. Nesse caso aqui, a palavra exorbitantes, ela não está dando um sentido figurado. Aqui ela é um adjetivo, ela está qualificando preços, né? Está dando uma caracterização para o preço. O preço era muito alto, então aqui não é um sentido figurado. Número 7. Qual a estrutura linguística fundamental da linguagem que está diretamente relacionada à nossa necessidade de falar o que a gente pensa, o que a gente sente sobre a gente, sobre o mundo, sobre as relações? Quando nós entramos na aula de sintaxe, a gente trabalhou isso. O que é fundamental na sintaxe que a gente utiliza o tempo inteiro? Lembra do nosso processo comunicativo? Eu falo alguma coisa para você sobre algo ou alguém. Essa questão de construir um sentido em tudo que a gente fala, na nossa linguagem verbal, ela é principalmente trabalhada entre o sujeito e o predicado. O que é o sujeito? É o núcleo, a pessoa que fala, a primeira pessoa, geralmente, que fala, que é o predicado, que exprime uma ação sobre o verbo, que pratica uma ação sobre o verbo. E o restante da frase também concorda com o sujeito. Então, aqui a gente tinha sujeito predicado. Questão 8. Qual tipo textual se ocupa em relatar e expor uma determinada pessoa, objeto, lugar ou acontecimento? Aqui a gente tem um texto descritivo. O exemplo que a gente utilizou nessa aula era que o tipo de texto que se ocupa em relatar e expor uma pessoa, um lugar ou um acontecimento é aquele texto que a gente justamente fala muito sobre aquilo. Onde que a gente pode ver isso? Em diário, um resumo de filme, um resumo de série, uma crítica de filme, crítica de série. Por quê? Porque ela está ali justamente para falar tudo o que acontece ali. Falar como que acontecem as observações, como que são as pessoas. Geralmente, no texto
descritivo, a gente exagera nas qualidades. Num diário, quando a gente era criança, a gente escrevia, quando o dia era muito ruim, a gente falava que o dia tinha sido horrível, pior dia da vida, quando era um acontecimento muito bom, a gente valorizava aquele acontecimento, a gente expunha uma ideia, caracterizava ela, carregava sempre de adjetivos. Então, aqui a gente tinha um texto descritivo. Qual que é o tipo de texto encarregado por expor um tema ou um assunto por meio de argumentação? A gente também viu isso na nossa última aula. É o texto dissertativo, é o texto que é cobrado, né, no final do ensino médio, no Enem. Por quê? Porque é o texto de construção de pensamento. Como que a gente consegue convencer uma pessoa a concordar com tudo aquilo que a gente está falando? Quando a gente se expõe e expõe os nossos pensamentos sobre um assunto através das argumentações. A gente quer mostrar por que a gente está certo. Então, a gente não utiliza personagens e narra um fato, um acontecimento. A gente não descreve um acontecimento, nem a gente expõe esse acontecimento para o outro, nem demanda ordem, dá uma ordem sobre essa pessoa que está lendo. A gente convence ela. E a última questão, qual que é a língua espontânea, natural, ensinada através de repetição, que nós aprendemos desde crianças no nosso contexto familiar e social? A gente sempre batendo essa tecla falando sobre o processo comunicativo, lembra? Nosso processo comunicativo ele é estritamente ensinado dentro de casa. Uma criança não fala se ela não tiver uma pessoa para conversar com ela. A nossa linguagem é o primeiro campo social que a gente aprende a viabilizar, que a gente aprende a ter um tato maior. Por quê? Porque a gente vai repetindo, é natural, é espontâneo, porque a gente não pensa muito, né? A gente não projeta muito isso para falar. É uma língua totalmente de repetição, porque é aquela linguagem que a gente aprende desde pequenininho. Mamãe, papai, primeiras palavras que a criança fala são palavras que ela ouve muito. Hoje, buscando a minha neném na creche, ela viu uma moto. E hoje as crianças aprenderam na creche sobre meios de transporte. Ela tem 1 ano e 7 meses. E ela contou e falou assim, moto! E foi uma coisa para ela é nova, ela sempre viu uma moto, a gente comentava sobre a moto para ela, é uma moto, ela nunca demonstrou interesse. Hoje, como isso foi trabalhado o dia inteiro com ela na creche moto e ônibus, agora ela vê uma moto, ela vai me mostrar uma moto, se ela vê um ônibus, ela vai me mostrar um ônibus. Por quê? Uma construção por repetição. Vocês, no curso de vocês, radiologia e enfermagem, obviamente não trabalham, não falariam, não falavam antes do curso, né? Termos específicos da área de vocês. Vocês foram aprendendo isso no mercado de trabalho, aprendendo isso no estágio, no próprio curso, e hoje vocês reconhecem isso. Toda vez que nós falamos nas nossas aulas sobre construção da linguagem, a gente falou justamente sobre isso. A nossa linguagem ser muito repetitiva. Lembra quando a gente conversou sobre gênero textual, fechando a nossa disciplina, e eu falei com vocês que a nossa linguagem é uma construção e nada do que a gente fala é novo, nada do que a gente fala a gente inventou, porque tudo é um processo de comunicação repetitivo? A nossa linguagem, em qualquer âmbito, é assim. Quando a gente começou a nossa disciplina, eu sempre bati nessa tecla com vocês, né? A gente tem que saber se adaptar. Temos nuances diferentes de linguagem. Temos uma linguagem escrita, que é estritamente guardada, englobada numa gramática, ela precisa seguir essa gramática para ela fazer sentido. E a gente tem a língua falada, a língua do dia a dia. O que a gente viu aqui durante as nossas aulas? A adaptação dessa linguagem. Eu tenho 2 campos, né? 2 momentos. Aqui eu falo de uma forma, aqui eu falo de outra. Aqui eu trabalho a nossa linguagem de uma forma, aqui eu trabalho de outra. Por quê? A nossa linguagem permite isso. Nós temos uma linguagem tão vasta, uma linguagem tão minuciosa, digamos assim. Lembra quando a gente falou sobre a gente brasileiro aprender qualquer outra língua? Uma pessoa de uma outra linguagem nunca aprendeu o português que a gente utiliza, os 2 portugueses, né, digamos assim. Nós temos o português da escola, o português da fala, o português escrito e falado. As pessoas só dominam um dos campos, porque o nosso cérebro o português brasileiro já é pré-projetado para adquirir qualquer outro tipo de linguagem. Hoje, eu estava ouvindo um podcast aleatório, nem lembro o nome. Eu estava arrumando casa e um cara falou que ele acha muito interessante que
nós, brasileiros, utilizamos alguns fonemas que são muito difíceis de serem ouvidos e falados em uma outra linguagem. Um exemplo que a gente tem é o LH, lha, lé, li, ló, lu. Nós, enquanto brasileiros, dominamos qualquer outra língua que tenha isso. Uma pessoa, e quais são os outros dois tipos de linguagem que trabalham o LH? Indiano, e eu acho que espanhol, mas não o espanhol aqui, que a gente ouve aqui por perto do Brasil, é o espanhol literalmente da Espanha. Por quê? Porque são linguagens diferentes. Então, nós aqui brasileiros, quando a gente aprende uma outra linguagem, a nosso aparelho fonético, a nossa língua, é tão acostumada a trabalhar de uma maneira diferente que a gente consegue adaptar a nossa linguagem para outra, o que não acontece em outro campo. Geralmente, as pessoas de outra linguagem, de outra língua, de outra etnia, não conseguem trabalhar a linguagem como a gente trabalha aqui, porque elas não têm essa preparação local. Enquanto crianças, é muito importante que uma criança aprenda a falar por repetição, o bababá, bebebé, bibibi, bobobó, bububu, porque isso constrói o aparelho fonético. Então, qual é a melhor época para colocar uma criança para aprender uma outra língua? Quando ela tem de 2 a 5 anos. Porque ela está construindo um aparelho fonético, ela consegue reproduzir os sons diversos que ela consegue falar. Por que é muito comum a gente ver crianças brasileiras que dominam outras linguagens e falam com sotaque? Porque elas começam desde cedo a trabalhar o aparelho fonético, a língua, o palato. Existem crianças que precisam ir para o fono, porque elas não conseguem encostar a língua no céu da boca, não conseguem travar a língua entre os dentes. Por que a gente, quando brasileiro, quando está aprendendo a falar inglês, a gente não consegue falar teacher? É muito difícil quando a gente está começando, né? Porque o TCH do inglês, é como se fosse na CLH. A língua vira e sobe um pouquinho. Para a gente, isso é muito comum. A gente tenta 4 vezes e não consegue. Na quinta sai alguma coisa. E depois, de forma usual, isso vai construindo na nossa linguagem. A mesma coisa não acontece com outras pessoas. Se a gente pega um americano, por exemplo, um europeu, para aprender a falar português, eles nunca conseguem dar as voltinhas da nossa língua. Por quê? A nossa língua falada é uma língua muito específica. Podem observar, não sei se vocês conhecem, tem uma menina que faz vídeos para a internet, muito famosa, Nienke alguma coisa, uma holandesa. E ela tenta dominar a língua portuguesa há muitos anos. Mesmo assim, ela ainda não consegue se comunicar totalmente em português. Porque não é uma questão só de pensamento ou de linguagem. Ela não consegue construir. Qual que é a dificuldade dessas pessoas que trabalham com linguagem? Elas tentam construir e falar da mesma forma com que elas tentam construir uma língua escrita. E a gente sabe que a gente não fala da mesma forma que a gente escreve, né? Qual que é a nossa maior dificuldade? A gente não sabe falar um não. A gente tem sempre, mas é que não, porque a gente não fala não, não quero. A gente, vamos sair hoje? Não quero. A gente não responde assim, né? A gente tem uma mania com brasileiro e fala assim, então, é que a gente já vai dando motivo para não fazer as coisas. A gente sempre tenta justificar antes de dar a resposta propriamente dita. Isso é uma particularidade nossa. Isso afeta diretamente na nossa linguagem. Mas isso também é uma forma da gente perceber que mesmo com nuances diferentes entre uma língua falada e uma língua escrita, a gente precisa transitar entre os dois. Lembra quando a gente falou sobre a gente não falar da mesma forma com o chefe, e falar da mesma forma com uma criança, com um amigo, com um irmão, com uma pessoa que a gente tem um relacionamento? Por quê? Porque a gente entende essa concepção de linguagem. Tudo que a gente viu nas nossas aulas foi justamente isso. Eu sempre bati na tecla com vocês que nós temos essas duas nuances. Nós precisamos saber se adaptar em cada ambiente, com cada linguagem diferente, para que a nossa comunicação seja efetiva. Tudo que nós trabalhamos aqui foram assuntos baseados justamente nisso, no nosso processo de comunicação, em como as diversas situações comunicativas moldam a nossa forma de falar. Vocês foram muito bem na prova. Pouquíssimas notas baixas. Eu acho que a prova não estava difícil, ao meu ver, mas como fui eu que montei, eu posso deixar fácil, né? Eu não achei uma prova difícil, eu tentei não fugir de tudo que a gente viu. Eu espero ter conseguido. Eu espero de verdade que vocês tenham aprendido e conseguido entender a importância da minha disciplina na área de vocês, qualquer outra área, né?
É o que a gente debateu durante todas as aulas. A gente tem a língua portuguesa em qualquer disciplina, independente de a gente gostar ou não. É a forma que a gente tem para se comunicar, é a forma que a gente tem para dominar a nossa linguagem, para manter uma boa comunicação. Então, foi isso que eu quis trazer para vocês na prova. Alguém tem alguma pergunta sobre a prova? Não? Então, façamos assim, galera. Para quem está aqui e quiser saber a nota, me manda uma mensagem no WhatsApp com nome, turma e e-mail, por favor. Que aí eu passo a nota da prova para vocês, ok? Eu vou digitar isso bonitinho, vou mandar lá no grupo, porque aí tem bastante gente que não está na aula, fica mais fácil. Ok, galerinha? Por hoje é isso. Vou ficar aprendendo vocês aqui, não. A gente já fez uma revisão. Vocês estão liberados, só me mandarem mensagem, viu? Gente, eu acho que é isso, então, por hoje. A gente fecha nossa disciplina na próxima aula, tá bom? De nada, Fernanda. Boa noite. Tchau, tchau para vocês. Bom descanso, bom resto de semana. E a gente se vê na próxima segunda. Beijinho.